O doutor Paulo Juricic, presidente da Comissão Processante do Ministério Público de São Paulo, é o nosso convidado desta edição do Estúdio MPSP. Doutor, satisfação em recebê-lo aqui para a nossa conversa. O senhor assumiu recentemente a direção da Comissão Processante por conta da aposentadoria do seu antecessor, o doutor Inelas, né? Doutor, nós estamos falando aqui não só para a classe, para promotores e procuradores, mas também para o público em geral. Explique de maneira didática, por gentileza, qual que é a função da comissão processante. Ok. Primeiro, agradecer essa oportunidade de a gente poder falar sobre a nossa função e quero dizer inicialmente que eu me sinto muito orgulhoso e honrado de poder integrar a Comissão Processante Permanente do Ministério Público, juntamente com os colegas Dr. César Pinheiro Rodrigues, doutora Isabela Ripoli Martins e a doutora Vanderleia Lense. Então nós fomos, a gente ingressou nesse cargo através de votação dos colegas os colegas procuradores de justiça, certo, que são eles que podem investir a gente nesse cargo. Certo. E qual que é a função da comissão processante? Consiste no que a sua tarefa na comissão processante? Então, a comissão processante permanente, ela surgiu da ideia de que quem acusa não pode julgar. Perfeito. Então, a partir daí, se criou essa comissão processante permanente, e aqui especificamente dos membros do Ministério Público, ou seja, procuradores de justiça e promotores de justiça, na parte da eventual infração administrativa. Então, aqui a gente faz a instrução, especificamente, como se fala, a instrução do caso ou do processo, inclusive dá uma decisão final. Então, funciona dessa maneira. A Corregedoria Geral, através de portaria, se ela entender por bem, ela dá início ao caso. Certo. E encaminha essa portaria para a comissão processante, que analisa o caso através da oitiva das pessoas, oitiva das testemunhas, do acusado, juntada de documentos, e chega, afinal, a uma conclusão para condenação ou para absolvição. Perfeito. É como se a Corregedoria fizesse o papel do Ministério Público e a comissão processante o papel do Judiciário acerca desses atos que envolvem os membros da instituição. É mais ou menos isso? É exatamente isso. A gente atua, nós não somos juízes, mas a gente atua como se fôssemos, né? Porque a nossa função é de julgador, de apreciar essas provas e julgar. E depois são levadas, essa decisão é levada para o senhor Procurador-Geral de Justiça e ele mesmo pode, inclusive, modificar essa nossa decisão. Perfeito. Doutor, eu suponho que o trabalho seja grande, né, na comissão processante. O senhor já nos informou que ela é integrada apenas por procuradores de justiça. Esses procuradores, eles recebem o expediente normal? Eles têm algum tipo de benefício por conta desse serviço que prestam à instituição? Como é que funciona isso? Olha, nós temos, então, agora, especificamente, nós somos 4 integrantes, mas de regra são 5, de conformidade com a lei, 5 os integrantes da comissão processante. O presidente, que é chamado, de acordo com a lei, o presidente da comissão processante, que no caso agora sou eu fico afastado das funções. Certo. Eu atuo na comissão processante, que a gente chama tecnicamente com prejuízo das demais atribuições. O senhor atua exclusivamente na comissão processante? Exclusivamente na comissão processante. E os demais colegas que participam comigo na comissão processante, eles têm o seu serviço normal, mas tem um benefício que seria o abatimento de 30% semanal do serviço deles, apenas por estarem integrados na comissão processante permanente. Perfeito. Olha, doutor, especialmente para o público, né, que nos acompanha e talvez não conheça em detalhes, né, como a instituição se organiza, por que essa necessidade? Né? Por que
a instituição abre mão do trabalho de 5 procuradores, 5 profissionais super experientes, no seu caso abre mão integralmente, no caso dos seus colegas parcialmente, para que eles se dediquem a essas questões, melhor dizendo, de ordem disciplinar, né, e ética. Por que o Ministério Público tem que cuidar, né, da disciplina e da ética por parte de seus membros? Por que isso é importante para o Ministério Público, doutor? Olha, aqui como eu vejo, não é só o Ministério Público, todas as grandes instituições, Polícia Civil, Judiciário, todos têm a sua corregedoria, que aqui nós estamos fatiando, vamos assim dizer, a própria corregedoria. A corregedoria é indispensável, são os próprios colegas que têm condições de verificar a atuação dos demais colegas para se chegar a uma conclusão. Então isso é imprescindível. E aqui também se afasta só para isso, mas o nosso, computando todos os procuradores e promotores de justiça, hoje passam de 2.000, né? Integrantes. Então nós temos bastante colegas. Mas o que a gente vê, e não é um número grande de colegas que incidem na infração administrativa. Mas nós temos todo esse conjunto de pessoas. Perfeito. Doutor, nós estamos na iminência da aplicação da primeira fase do concurso, né, que vai recrutar novos colegas do senhor, novos membros da instituição, né, concurso de número 93 para promotor de justiça. É óbvio, né, que essas pessoas que prestam o concurso do MPSP são muito preparadas do ponto de vista acadêmico, senão nem tentariam, né, disputar a vaga. Mas além do preparo acadêmico, é fundamental também que ela tenha a percepção de uma série de valores éticos, né, que em muitas ocasiões podem ser transmitidos pelas antigas gerações. E o senhor integra a antiga geração do Ministério Público. Como é que o senhor vê a importância do balanceamento, né, entre o preparo acadêmico e também a percepção desses valores éticos? Olha, como você fez referência à antiguidade, né? Então o que eu vejo no meu tempo era o seguinte: o funcionário público, né, ninguém queria ser funcionário público, né? Então era um malefício para a pessoa. Mas hoje não, a procura que a gente vê é muito grande. Então passar num concurso público, como Ministério Público, por exemplo, é muito difícil, porque tem muita gente querendo ingressar, né, nessa carreira. E aqui nós temos dois aspectos, né? Então, um aspecto é o técnico de conhecimento teórico e conhecimento prático, e da pessoa. Se essa pessoa, como essa pessoa se comporta, que esse aspecto também é visto com rigor pelos examinadores. Perfeito. Doutor, a instituição mudou muito. O senhor ingressou em que ano? Desde que o senhor entrou no Ministério Público de São Paulo, o senhor viu muitas transformações na instituição? Olha, particularmente, inclusive dentro do funcionalismo, o funcionalismo ele não tem assim uma grande transformação como a gente vê às vezes na empresa privada. Sim. Então a mentalidade, eu não vi maiores transformações. Particularmente, o que eu vejo mais e me causa espanto às vezes é a tecnologia, né? Inclusive de se colocar no órgão público, tecnologia, mas então hoje todo promotor tem o seu computador ligado à internet, então e essa interligação que veio para ficar. Mas de outro aspecto, não. Eu vejo com mais devagar. Ou seja, na essência, a função ainda é a mesma, mas a forma como se executam as tarefas é que mudou. É, mais ou menos isso. Na sua época, o promotor consistia basicamente na sua própria figura acompanhada de uma máquina de escrever. Não tinha gabinete, não tinha analista, não tinha nada, né? Exatamente. Então, toda essa dificuldade de a gente trabalhar dessa forma, com máquina de escrever, e sempre sozinho, né? Então, não tem nenhum amparo. Então, hoje nós temos ver isso, e depois realmente o computador veio para muita facilidade no nosso serviço. Eu mesmo
Fiquei com dúvida na época, era o colega, falava, Paulo, você tem que ter o computador. Eu falava, computador para quê? E a gente vê que ele realmente, o computador é insubstituível, né? Sem dúvida. Doutor, esse grupo que hoje está na comissão processante tem mandato até quando? O senhor se referiu a que vocês são investidos no cargo a partir de eleições, né? Quando são as próximas eleições? Então, a gente permanece no cargo por 2 anos e então termina nesse ano. Sempre nos anos ímpares, né, de conformidade com a lei. Então, termina no dia 31 de dezembro o nosso mandato. Vai ter eleição, não sei se em outubro, a recondução novembro. É permitida? Uma recondução é permitida. Perfeito. Uma recondução. Perfeito. Então tá bom. Doutor, agradeço muito a sua presença aqui na nossa entrevista. Tenho a mais absoluta certeza que os esclarecimentos foram muito úteis, especialmente para o público em geral, que não domina ali, não conhece, né, os bastidores da instituição. Por isso nós agradecemos mais uma vez ao senhor, doutor Paulo, como agradecemos a você. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima edição.